Olá, seja muito bem-vindo ao Câmara Debate. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a cidade de São José do Rio Preto, que volta e meia aparece numa pesquisa, num ranking do Brasil, como a melhor cidade para morar, né, que ficou em segundo. Quando se fala no quesito escolaridade, também a cidade é destaque. No ranking do SUS, ela aparece como a quinta em saúde pública no Brasil. E para esse debate de hoje, essa conversa, esse diálogo, nós temos 3 convidados e eu conto aqui com o auxílio, a ajuda do meu colega, o Matheus Camargo, né, Matheus? Olá, tudo bem? É isso assunto mesmo, legal, né? Muito legal, e a equipe daqui que veio debater o assunto sabe muito de São José do Rio Preto. Ao meu lado, o professor José Villanova, história viva de São José do Rio Preto. Bem-vindo, professor. Do lado de lá, a gente também tem o professor Hipólito Martins, que é economista aqui de São José do Rio Preto, e a jornalista Cecília Dionísio. E vai ser um papo bem agradável. A intenção não é né? colocar em xeque essas pesquisas, mas vamos Exatamente. buscar com os nossos convidados saber por que Rio Preto sempre está assim, bem na fita nessas pesquisas, não é? Tão bem assim no mapa já? Isso. Mas antes da gente começar, vamos ver um vídeo sobre Rio Preto para a gente esquentar a nossa conversa? São 163 anos de história. História que é composta de histórias de quase 450 mil habitantes que se espalham por uma área de 431 quilômetros quadrados. Desde a chegada dos desbravadores à boca do sertão, a cidade cresceu, se desenvolveu e conquistou seu próprio lugar no mapa. Nascida com a capela em homenagem a São José, Rio Preto se tornou referência em medicina e lista entre as 10 melhores cidades do país para se viver. A história de Rio Preto se conta nos livros, mas também por meio das memórias de riopretenses que vivem nos primeiros bairros daquela pequena vila e perceberam, com o passar dos anos, as transformações urbanas e sociais da cidade que escolheram como sua casa e sua terra. Se existia um local em que a vida riopretense fervilhava, esse local era o centro da cidade. Mas ainda não era nem a sombra do centro comercial que se tornou hoje em dia. O primeiro bairro urbano de Rio Preto é o retrato do desenvolvimento da própria cidade. Na Boa Vista estão guardadas as histórias das ruas de terra, dos cinemas e dos campinhos de futebol. Bem, como a gente viu, essa nossa cidade é motivo de orgulho mesmo. Linda, né? Nas Exatamente. fotos antigas, atuais. Para esquentar, já pedi para os convidados, eu acho que daqui de Rio Preto, nascido em Rio Preto, só o professor, né, professor? Ah, e eu também. Ah, também, Eu a Jaqueline também, na Santa também. Casa. Ô, Cecília, você é da onde? Sou de São Paulo. Eu sou uma das que foi motivada por essas pesquisas a vir fazer parte da cidade. Quando é que você chegou aqui em Rio Preto? Eu, em 96, eu decidi que ia mudar. Efetivamente, estou há 15 anos, mas desde 96 eu comecei a fazer uma mudança. Exato. São Paulo. Eu sou de Andeara, uma cidade próxima aqui de Rio Preto. Eu estou aqui em Rio Preto há 32 anos. Né? Veio menino. Vem para Preto. Molecote também. Veio com a família ou veio para estudar? Como é que foi? Vim para estudar. Na verdade, eu estava em São Paulo, né? E transferi para a Faculdade de Economia de Rio Preto. Acabei os estudos, acabei gostando da cidade e acabei ficando por aqui. E foi ficando. Professor Villanova, essa é lógico que é uma característica não só de Rio Preto, mas é uma terra de muito imigrante, né? Muita gente veio de fora aqui em busca de oportunidade. Não só o povo de longe, né? Libaneses, o pessoal armênios, muitas colônias, mas também gente da região, uma cidade que atraiu muito. Por que essa vocação de Rio Preto de chamar tanta gente de fora? No momento em que meu avô veio para Rio Preto, isso faz muito tempo, 1915. Então, realmente, se você conversa num determinado grupo, pelo menos 80% são pessoas de fora. De fora, né? De fora. Então, falar de Rio Preto, eu gostaria, né, de algumas coisas não tivessem acontecido em Rio Preto, né? Então, quando a gente observa o desenvolvimento da cidade, eu acho que ele cresceu de uma forma não desordenada, mas sem um controle para esse crescimento. Né? Então, eu acho que nunca houve um projeto urbanístico consistente. Então, os problemas que a gente tem hoje de trânsito e dos próprios
problemas da cidade, eu acho que é provocado por essa falta de planejamento. Certo. Houve um período em que houve um pool de crescimento, né? E isso aí pode, acho não, começou com o prefeito Andaló, né? Isso em 57, 58. Depois o Adail Vetorazzo teve uma administração muito interessante, Dr. Wilson, e o Manuel Antunes e o Toninho Figueiredo cresceram a cidade não dessa forma desordenada, né? Certo. Eu até brincava que a cidade foi projetada porque existia a régua T ou a paralela, né? Se você olhar o mapa de Rio Preto, o centro da cidade, ele cresceu, são ruas enormes, compridas. Atravessam de fora a fora a cidade, né? Exatamente. E de positivo, o senhor citou alguns pontos que não são tão interessantes, mas e aí de coisas positivas que quando a pessoa chega aqui na cidade, que chama a atenção, que a senhora acredita que deslumbre o forasteiro? Não tem dúvida nenhuma que Rio Preto é uma cidade cativante. Sim. E todas as pessoas que eu conheço do Rio e de outras cidades que vêm a Rio Preto ficam realmente encantadas, né? Então ela tem esse domínio aí sobre o gostar de Rio Preto, né? Cecília, você que veio de fora, como é que era a fama da cidade? O professor falou aqui, Villanova falou de uma pessoa que nasceu daqui. Como é que era a fama de Rio Preto? O que o pessoal se falava Então, quando você veio para cá? quando eu decidi vir para cá, eu, na verdade, fui surpreendida, assim, conheci por um acaso um lugar onde eu acabei comprando uma chácara e vim morar, porque me encantei. Eu sempre fui apaixonada pelo interior, então eu tenho familiares em toda a região. Sim. Eu vinha muito a passeio, mas Rio Preto eu via falar que era a capital do interior, né? Então, um dia que eu descobri que eu vim para conhecer por um acaso, acabei me encantando com o fato dela estar realmente próximo da cidade, mas manter a característica de interior ainda. Tanto que eu vim morar numa chácara a 12 quilômetros da cidade. E eu achava isso maravilhoso, ter essa possibilidade de estar na cidade. Você procurou qualidade de vida? Sim, sem dúvida. Foi o que me motivou a vir. Eu vi uma matéria na Veja, né? E aí eu estava pensando em ser mãe e tudo mais. Uma pesquisa, um ranking, né? Isso. Que falava que era uma cidade que tinha um nível de qualidade muito bom, que tinha a questão da sustentabilidade, que se falava muito nessa época. E aí eu falei assim, eu vou acabar, por um acaso coincidiu de eu vir conhecer com parentes e gostei, falei, é para lá que eu vou. Professor Hipólito pode reforçar isso? Quando eu me mudei para Rio Preto, foi em 1999, eu vinha de Bauru, e Bauru era uma cidade muito cara, e na época Rio Preto era muito barata, na verdade, perto de Bauru. E continua barata. E hoje em dia eu sinto o seguinte, que Rio Preto é um privilégio que perdemos, que Rio Preto foi ficando uma cidade muito cara, assim, foi começando a se igualar com outras cidades mais perto da capital, até mesmo da própria capital. A gente tem o famoso índice McDonald's. A gente que era jovem, não sou mais, de boteco, tinha um índice de cerveja. Uma cerveja aqui em Rio Preto era muito mais barata que uma cerveja em São Paulo. Hoje em dia ainda bebo um pouquinho, uma cerveja aqui é o preço de uma cerveja em São Paulo. O que aconteceu, professor? É que a cidade se modernizou, né? Do ponto de vista de serviços, a cidade avançou. Evidentemente tem os gargalos, né? Nós sabemos, tem vários gargalos, mas Rio Preto vem dobrando de tamanho a cada 20 anos, né? Evidentemente que não houve planejamento urbano adequado, mas, por outro lado, oferece serviço de qualidade. Nós temos um centro médico desenvolvido, centro universitário, um centro comercial sofisticado, serviço, né? Evidentemente que a partir do momento que isso vai consolidando, também vai encarecendo. Vai encarecendo, né? Evidentemente vai encarecendo. E depois Rio Preto é polo, né? E pelo fato de ser polo regional, evidentemente que você acaba atraindo pessoas de outros estados, de várias cidades. Nós polarizamos mais de 120 municípios, né? E é lógico que isso também acaba encarecendo a cidade, né? Agora, de qualquer forma, Rio Preto é uma cidade agradável, né? É uma cidade que oferece oportunidades, né, de profissional. Lógico, evidentemente, mais na área de serviços que em qualquer outra área, mas, de qualquer forma, é uma cidade que, apesar do gargalo, vem atender as expectativas das pessoas que estão chegando. O grande trunfo é que Rio Preto é uma cidade hospitaleira, né? Então, na minha época, que
ela veio para cá porque diziam que era a capital do interior. Isso. Quer dizer, na minha época era fim de linha, né? Porta do Boca do Sertão. Sertão. Boca do Sertão, né? Boca do Sertão. Então é um pouco diferente. Mas no período em que eu era universitário, as pessoas vinham de fora, nos períodos de férias, e eles adoravam, né? Sim. A gente teve aqui o Chico Buarque, era um cara que frequentava Rio Preto. Ele tinha um amigo aqui e o pessoal do Rio de Janeiro, universitários, vinham para cá, inclusive numa determinada época, 62, 63, os universitários de fora vinham para Rio Preto e faziam uma semana universitária. E havia um congressamento, né, jogos de futebol, baile. Então o pessoal que vinha para cá das cidades próximas adorava isso, né? Imagino que para os alunos do Rio de Janeiro é igual a temperatura. Vive só contra a praia. Isso é uma unanimidade de São José do Rio Preto, é o calor daqui da cidade. Mas temos muitas piscinas e rios, O problema, né? o que falta é a arborização. Quer dizer, esse que é o planejamento que falta. O problema das enchentes, por exemplo, eu era criança e morava na Siqueira Campos e era uma rua sem saída. O Canela era um córrego aberto com um volume de água que a molecada, eu me considero, né, um moleque do bom sentido, a gente pescava de peneira. O Canela dava, lógico que nós éramos menores, mas tinha uns 60, 70 centímetros de volume de água no Canela. Quando chovia, essa baixada aqui virava um verdadeiro mar, quer dizer, o rio cresceu. Isso mostrava, por exemplo, onde é o Senac, eu via a urbanização da Santa Cruz. Onde é o Senac, era a sede de uma fazenda, eu tomei leite de vaca ali. Aqui, no quarteirão da frente. No quarteirão da frente. Aqui, onde nós estamos, aqui na esquina da Andaló. Não imaginava. Isso aí em que ano, mais ou menos, seu Villalão? Isso aí, eu nasci em 37, 42, 43, 44. Aquilo era Não, já terminava a cidade ali. A urbanização dessa área aí foi 48, 49, era uma fazenda. Quando a América inaugurou o estádio lá em cima, perto do cemitério, o Mário Alves Mendonça, isso foi em 48. Quer dizer... Era longeão da cidade? Era longe. O campo do Rio Preto, que era onde a rua Rio Preto, ali na Redentora, a cidade praticamente acabava na Voluntários. Quer dizer, depois da Voluntários, era fazenda. Era rural. A Voluntários era fechada no campo do Rio Preto. Pode ver que mesmo, até um fato mais recente, o McDonald's, quando surgiu esse da Andaló, dali para trás não tinha nada. Daquele viaduto para trás não tinha nada. Isso, exatamente. Era tudo Exatamente. Eu presenciei o levantamento do Walmart. Foi crescendo ali, né? Pode ver que o Rio Preto Shopping, acabou levando, né, o desenvolvimento para a Zona Sul, não somente ele, mas acabou levando. Né? Então, Rio Preto, se nós dermos uma olhada, esse desenvolvimento sustentável entre aspas, né? Ele ocorreu nos últimos 30 anos. Né, que a cidade deu esse boom, né, em função, né, de um conjunto de fatores. Né. Agora, precisamos estar atentos nesse planejamento que foi colocado urbano, que Rio Preto começa a entrar no processo de conurbação, começa a entrar num processo de região metropolitana, e se nós não começarmos a estudarmos essas questões, né, e por políticas públicas para a região... Dialogar com os municípios vizinhos. Exatamente, né, nós teremos problemas, aí começa a criar mais gargalo para Rio Preto. Né? Então, precisamos começar a estudar essas possibilidades, né, de política pública, de saúde, né, de transporte, de logística, para não poder, senão criaremos problemas mais sérios. Você morou ali para Guapiaçu, né, Cecília? Entre Rio Preto e Guapiaçu, que hoje já vende lotes, inclusive recentemente inauguraram um loteamento como a Grande Rio Preto. Quer dizer, ali não tinha nada, né? Onde eu morava era só fazendas e hoje elas viraram loteamentos de condomínio. E tanto indo ali para Guapiaçu, né, Guapiaçu, quanto agora aqui para Mirassol também, em horários de pico, nem horários de pico,
são quase avenidas as rodovias, né? É verdade. As rodovias viraram avenidas. Né? E em São Paulo, você que veio de São Paulo, às vezes morar aqui em Guapiaçu era mais perto do que lá em São Paulo, de um ponto a outro, né? Então, eu fazia 12 quilômetros em 10 segundos, praticamente, né? Porque a rodovia direto, né, estava no centro. E uma coisa que eu percebo, assim, que a violência cresceu junto com a cidade, né? Que é algo muito natural, mas é assustador, porque quando eu comecei a trabalhar no jornal, a gente tinha dificuldade de preencher uma página de polícia. Logo em seguida, assim, poucos anos depois, já se precisasse o jornal inteiro poderia ser. Seria só sobre as ocorrências. Então policiais. Isso me entristeceu muito, porque eu percebi assim que foi rápido demais, né, o crescimento, pelo menos para quem estava de fora. Esse boom imobiliário tem uma pesquisa da revista Exame com o Instituto Delta que aponta, não, deixa eu corrigir, com o Instituto Prospecta, que aponta Rio Preto na colocação de número 28 como uma das melhores cidades do Brasil para investimento em imóveis. Vocês acham que já chegamos no máximo desse investimento em imóveis, que é um boom muito grande de loteamentos, de condomínios? Pode falar melhor, professor? Né, professor? Esse é um processo que acompanha, né, o crescimento, né, urbano da cidade. Né? Como nós temos uma renda per capita razoável, a renda per capita de Rio Preto é de R$26 mil. É lógico que comparada para desenvolvidos ainda é uma renda baixa, mas comparada... Anual? Anual, né? E depois dividido por 12 acaba dando uma renda menor. Mas como a renda per capita é alta relativa às demais idades, acaba atraindo, né? Acaba atraindo. E como oferece qualidade de vida, sim, né? E como oferece perspectiva, né, do cara estudar, do cara trabalhar, isso vem junto, né? Vem junto com o pacote. Agora, é lógico que o Vila Nova pode ter melhorado isso, precisa criar uma infraestrutura para acompanhar esse processo. Porque senão começa a aparecer o problema de mobilidade, como nós temos um problema de trânsito sério, Rio Preto, né? A questão do transporte coletivo urbano, que também é sério, a questão do abastecimento, que começa a apresentar problema novamente. Né? Então, essa questão da logística, ela é importante, mesmo porque o desenvolvimento econômico ele vai passar pela cidade, não mais pelo Estado, pelo país. Né? É a cidade que vai ser a fonte do desenvolvimento econômico. E é aqui que nós moramos. Né? Então, essa preocupação nesse planejamento ele é fundamental. Senão, a qualidade de vida realmente cai de forma rapidinha. Né? Assustadoramente. Eu percebo aqueles condomínios que inauguraram ali próximo, na saída de Rio Preto para Guapiaçu, transformou aquele trecho da rodovia em um inferno, porque das 6 horas da tarde, todo mundo... Aí eu fico me imaginando as pessoas que pagaram uma fortuna para morar naqueles condomínios. Desse, né? Tem que encarar os damas todos então, e mais outros que uma história, um caos. Onde está a região do Damas, era uma fazenda do meu avô, 140 alqueires. Em 76, eu procurei a viúva, que ela herdou, e o meu avô teve 2 casamentos, no segundo casamento 3 filhos. O Vila Nova, Júnior Vila Nova é meu primo. Então, o pai dele é irmão de meu pai por parte de pai. Em 76, eu procurei a viúva para fazer uma urbanização da área. Daquela região? Da região. Não, dos 140 alqueires. E eu não a convenci. Ela falou assim, não, eu tenho hipoteca, não sei o que tem. Eu falei, não, você tira a área para pagar, que está hipotecada, né? E nós fazemos... E uma outra coisa, eu passei a minha infância nessa fazenda e uma fazenda em Nova Aliança, que meu avô tinha muitas terras aí. Então, para vocês entenderem isso, onde é essa quadra aqui, que é anexo aqui, era uma chácara do meu avô, quando eu nasci. Aqui no centro, onde nós estamos? Não, aqui é a prefeitura. Isso, prefeitura, a Câmara. Ao lado. Ao lado. Ele tinha áreas aqui dentro desse terreno que foi desapropriado pela própria prefeitura, mas em 75 eu reuni a família, porque eu vinha de uma formação acadêmica do Rio de Janeiro, eu tinha uma outra visão, né? Inclusive eu fiz 3 anos na minha faculdade, que eram 5, eu antecipei, fiz 3 anos, que era pós-graduação, tive aulas com o arquiteto Almir Gadelha. Então, eu reuni a família, porque essa quadra era da família, para nós fazermos um shopping.
e eu não consegui convencê-los. Nossa! Que deveria ser assim. Deve se arrepender. Então é um negócio assim, né? Eu vi, assisti e presenciei, embora tenha estudado 6 anos em Campinas, que eu fui para um colégio interno, né? Eu solicitei ao meu pai que me trancasse, porque eu não... eu tinha no meu quintal um campo de futebol, né? Que era essa quadra aí, né? Você imagina, né? Então eu fui para Campinas, fiquei 6 anos e fiquei 10 no Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente voltava com uma outra visão. Né? Então, esse desenvolvimento imobiliário de Rio Preto começou exatamente a partir de 70, 73, quando chegou a Rio Preto o Lima Bueno, que era o Ézio, que é diretor da Dom Pedro. Eram 2 arquitetos, assim, com uma visão moderna, né, e formados em Brasília. Então, aí eles começaram a desenvolver os projetos de residências. Esse setor aqui, onde hoje só tem comércio, que é da Rua Mirassol até a Beneficência Portuguesa, ali eles projetaram, acho que pelo menos umas 15 casas nesse período. Casas belíssimas. Casas lindíssimas. Então, essa preservação a gente não tem. Quer dizer, não que eu seja contra a conservação de quem não tem, daquilo que não tem muito, não sei sentido, né? Mas arquitetonicamente foram destruídos aqui em Rio Preto, acho que pelo menos uns 20, para ficar barato, de imóveis que não deveriam ser demolidos. Por exemplo, o Cardeal Leme, que é ali no local do fórum. Eu fiz o curso primário ali. Anteriormente, ali foi um cemitério. Quer dizer, eu presenciei o cemitério da Maceno, que é na frente da igreja. Inclusive, a Maceno, nessa época, era chamada de o bairro do Cemitério Velho. Quer dizer, já estava desativado esse aqui para o Cardeal Leme. Aí foi construído o da Ercília, né, com a avenida, e aí desativaram aquele, né? Por exemplo, o centenário de Rio Preto foi em 52. Quer dizer, em 52, onde está o Cardeal Leme, hoje ao lado da Santa Helena, era um terreno e as festas do centenário foram feitas ali. Um desenho completamente diferente do que é hoje. Né? Exatamente. Mudou o desenho da cidade. Houve um congresso eucarístico, se não me engano, acho que em 49, esse local foi exatamente lá onde era o cemitério, e que o meu avô tinha uma quadra ali, ele cedeu, porque ele tinha nessa quadra um depósito de madeira, de toras, porque ele tinha uma serraria na João Pessoa, que hoje tem um outro nome, e meu avô tinha. Onde é essa fazenda do Dama, ele tinha olaria. Eu fui inúmeras vezes, eu era garoto de 7 anos, 8 anos, eu ia com os empregados dele buscar barro branco, areia, porque ele tinha, onde é o Portinari, uma fábrica de ladrilho hidráulico, correto? Ele construiu a Basílica, meu avô, e eu assisti a construção da Basílica. Acho que talvez, criando assim, me dando o primeiro neto dele, ele começou a construção da Basílica no dia do meu primeiro aniversário, 28 de junho de 1938. Eu assisti a construção da Basílica, foi inaugurada em 44, como assisti a construção da represa, a construção do Palácio das Águas, a construção do Mercadão, que aqui era o Largo da Feira, e eu vi, e tenho na minha lembrança, o meu pai jogando bola. Porque eu morava o senhor Gonçalves parece que também... o Monsenhor Gonçalves, o seu avô, meu avô tem uma história. Doou o terreno para a igreja. Meu sonho era estudar no Monsenhor Gonçalves. Ela falou que o sonho dela era estudar no Monsenhor Gonçalves. Eu estudei um ano lá. Como eu era bom aluno, fui reprovado. Nossa, manda embora, pai. Super difícil. Mas era tudo gente boa na minha sala. Os Bellines, o Domingo Braille. A minha geração é de pessoas altamente inteligentes. Aproveitando essa volta ao passado que o senhor José fez para a gente, maravilhosa, vamos ver uma matéria que a gente tem, que uma outra pessoa super importante daqui de Rio Preto, uma historiadora, conta para a gente. Vamos ver, lá. Gente?
Rio Preto foi inicialmente um bairro de Araraquara. Depois foi desmembrado, passou para, em termos de igreja, foi para o arcebispado de São Carlos. De São Carlos foi dividido de Jaboticabal e a diocese de Rio Preto. Na medida em que as populações, as famílias vieram e se estabeleceram em Rio Preto, foram também se estabelecendo na região. E em cada canto começou a surgir um pequeno povoado. E geralmente nesse povoado a igreja recebia um patrimônio. Rio Preto, por exemplo, recebeu 2 patrimônios. O de São José, que corresponde a essa área central de Rio Preto, e o patrimônio de Nossa Senhora do Carmo, que vai do Córrego Borá, que hoje em dia quase ninguém mais lembra, mas da Avenida da Divacite, até ao Piedade. Os padres de Araraquara ou os padres do Avanhandava passavam por aqui, às vezes uma vez por mês ou mais. Então, nessas oportunidades, eles celebravam as missas, faziam os casamentos, os batizados, recomendavam os falecidos. Acham que a origem do São José em Rio Preto pode ser uma imagenzinha de madeira encontrada numa choupana pelo João Bernardino de Seixas Ribeiro, e ela foi então introduzida na capela. A outra é de que a família Ferreira Júlio, que também é dessa época, de 1840, 1850, porque Rio Preto realmente vai começar em 52, ela parece que foi ela que trouxe essa pequena imagem de madeira que tem uma característica muito especial. Nosso São José é um São José de botas. No Brasil, esse tipo de santeiro faz o santo usando aquela bota que era típica do bandeirante. A vinda de etnias diferentes, né? Italianos, japoneses, sírios, espanhóis, alemães. Rio Preto acolhe muito bem esse pessoal. E eu acho que nisso tudo São José nos protege. Bem, então a gente viu mais um pouquinho aí da nossa história. A professora Nilce Lodge, né? Nilce Lodge sabe tudo. Exatamente. De Rio Preto. Matheus, vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Câmara Debate, falando hoje sobre a cidade de São José do Rio Preto, que sempre está bem nas pesquisas nacionais como cidade ótima para morar, para investir, para viver com os filhos. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Atenção, ajude a sua prefeitura a combater a dengue. Tampe sua caixa d'água, limpe as calhas, não deixe acumular água parada. Colabore com o agente de saúde do seu município. Se estiver com sintomas da dengue, procure uma unidade básica de saúde. Estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje estamos falando sobre a cidade de São José do Rio Preto. Nós temos 3 convidados. Eu divido essa apresentação com meu colega, o Matheus Camargo. E, Matheus, antes da gente continuar a nossa conversa, vamos lembrar que o pessoal pode participar, sugerir temas para o nosso programa ou outros programas. Basta você enviar um e-mail para tvcâmara@câmarariopreto.com.br. Você também pode acompanhar os nossos programas pelo YouTube, no canal TV Câmara São José do Rio Preto. Lá você assiste várias matérias, vários programas e você fica super assim, antenado com o que a gente está fazendo aqui, produzindo, né? Mesmo. Variedade de programas imensa, enorme. A gente convida. E lembrando que a TV Câmara agora é no canal 4 da NET e no 61.4 da TV aberta. No canal 4 da NET é só aqui para São José do Rio Preto, no 61.4 para toda a região a gente consegue passar. Você aí de Cedral, Uchoa, Potirendaba, Mirassol, Guapiaçu, tá todo mundo nos assistindo aí. Em Andrara não sei se chega, professor, mas a gente vai fazer uma forcinha para chegar lá. E os convidados de hoje, só relembrando, Jaque, o professor Zé Villanova, história viva aqui de São José do Rio Preto, professor Hipólito Martins, que é economista, além de professor,
e a jornalista Cecília Dionísio, puxando um pouco a conversa para o lado de cá. Professor, para a gente exibir para os nossos primos aqui da região, aqui nossos amigos da região, lembra de cabeça de boas colocações no ranking de São José do Rio Preto? A gente está bem em IDH, como é que a gente está? Tá, Rio Preto tem uma Vamos exibir agora. Uma relevância importante. Rio Preto foi feita pesquisa recentemente, é considerada a 17ª melhor cidade do Brasil para se viver. Sim. Já foi considerada a segunda pelo índice Firjan. Firjan. Mas pelo esse índice Austin, né, uma agência de rating, é um índice mais completo. Tá. Né? E Rio Preto aparece como a 17ª melhor cidade para se viver. Nós somos a 12ª cidade do estado de São Paulo em consumo, né? E somos a 46ª do Brasil. Consumo é que número? De consumo, né? No comércio. Compra de serviços e produtos, né? Produtos e serviços, né? Então é uma cidade que tem indicadores importantes, uma boa renda per capita, né? Agora, evidentemente que nós precisamos mudar um pouco o perfil da economia, né? 78% da nossa economia ela está voltada para comércio e serviço. Tá. Nós precisamos também investir um pouco mais na indústria, talvez o parque tecnológico ajude nessa questão, porque é a indústria que agrega valor, é a indústria que desenvolve tecnologia, é a indústria que oferece melhores salários. Né? Porque, apesar da boa qualidade de vida, o nosso salário médio em Rio Preto é muito baixo. Né? Em média, se ganha R$ 1.900 em Rio Preto. Né? Se você não melhora o salário, e para melhorar o salário, você tem que melhorar a produtividade, você tem que agregar valor, se você não melhora, também não melhora o quê? O consumo, você não atrai novas empresas, você não sofistica o serviço. Agora, de qualquer forma, Rio Preto, com exceção na área de saúde, que estão passando por alguns problemas sérios, né? Na área pública, Rio Preto é uma cidade que oferece uma excelente qualidade de vida, né? Sim. O senhor falou de saúde, e eu não preciso elogiar minha colega aqui do lado, talvez daqui de toda a região, a jornalista mais especialista em saúde na área médica é a Cecília, foi assessora em São Paulo de hospitais, chegou aqui, teve uma carreira brilhante no Diário da Região como setorista de saúde, sabe todos os médicos daqui de São José do Rio Preto e região, né, Cecília? Como é que foi essa evolução? Quando você chegou, em termos de equipamentos, aparelhagem, como é que Rio Preto estava no mapa da saúde, essa evolução que você pode fazer? Eu acho assim, que pode se comparar à capital. A grandes centros, né? Eu quando cheguei, inclusive, eu vim da Universidade Federal de São Paulo, que tem o Hospital São Paulo como hospital universitário. Então, eu trabalhei lá por 9 anos como assessora e lançamentos que estavam acontecendo na época, eu saí de lá em 2000. Em seguida, no jornal, eu já cobri como acontecendo aqui também, cirurgias eram feitas por laparoscopia, videolaparoscopia, que eu achava assim, que nem sequer sonhavam em fazer aqui ainda. E eu fiquei surpresa, muito feliz, inclusive, de saber que já tinham os médicos, acabei conhecendo vários realmente, que iam se especializar em São Paulo e traziam os conhecimentos, as novidades em tempo real, né, para Rio Preto. Do ponto de vista de medicina de ponta, a cidade não não fica devendo nada para grandes cidades, de jeito nenhum. Tanto é que o afluxo, por outro lado, tem esse problema, né? Acaba vindo muita gente de fora para se tratar longe, aqui, né? Se estabelecendo, de outros estados. Até né? Talvez é o que gera essa crise na saúde. Se estabelecendo aqui, né? Não só indo e voltando, né? Você que é um especialista, você ouviu falar ou conheceu o Jarbas Karman? Jarbas Karman. Eu ouvi falar dele, não conheci, não, infelizmente. Eu fiz um curso com ele de praticamente 10 dias no Hospital São Camilo. O Hospital São Camilo é da Pompeia. Então, nessa época, a gente queria desenvolver projetos de hospitais. Depois desse período, o Alsta, o próprio desenvolvimento do Hospital de Base, Nossa Senhora da Paz, a reforma da Santa Casa, o crescimento da Santa Casa. E eu, na época, eu era solteiro e tal, fui fazer o curso de arquitetura hospitalar. Olha, que bacana. Então, a pergunta que eu te faço, você não acha que há muita centralização nos hospitais e no atendimento
Isso não precisava descentralizar? Sim, com certeza, isso é importante. Uma outra coisa, eu aprendi com ele que um hospital, o ideal seria você trabalhar em hospitais com 200 leitos. Eu não me lembro se 200 leitos seriam 200 pacientes ou 200 leitos quartos, correto? Sim. Eu conheci um médico agora recentemente e ele falou que conhece um hospital modelo perto de Ribeirão. E eu falei assim, hospital modelo, por quê? E ele, como médico, falou, pô, é excelente, são 200 leitos, um projeto diferenciado. Aí eu perguntei para ele se o projeto era do Jarbas. Ele falou que não sabia. Então, a minha preocupação, ou pelo menos o que eu penso, que precisa, com relação à saúde, é essa descentralização. Descentralizar, isso é importante. E uma outra coisa que eu defendo o ponto de vista de que a educação para as pessoas, ela tinha que começar muito mais cedo. Eu mudei a minha forma de pensar com relação a isso, que eu já estava com 42 anos e depois com 52 anos eu conheci um médico coreano e eu fiz, acho que andei com ele, foi um período que eu fiquei separado da minha mulher, por comida. Por comida. Ela cozinha otimamente, faz tudo que você possa imaginar. E eu, 5 anos de casado, aumentei 15 quilos. Aí eu falei para ela, falou assim, ó, e eu com 42 anos jogava bola, eu falei, eu tenho que diminuir isso aí. Em 52 anos, que eu estava separado, eu conheci um médico coreano e andei com ele pelo estado de São Paulo aqui. E ele me passou informações que eu ignorava. Quer dizer, eu parto de um princípio que cada um tem que ser o seu médico. É uma coisa que ele falava. Confúcio falou, primeiro cuide do seu corpo, depois da sua família. Então eu tenho feito isso, eu tenho cuidado do meu corpo. Com 79, já que eu já estou beirando, eu não tomo uma gota de remédio. Nada, absolutamente nada. Parabéns. Por quê? Por informações que eu passei a adotar. Então, eu acho que essa educação deveria acontecer dentro da escola, cedo, né? do primário, ali com 8, 10 anos, e ensinar a criança o que ela tem que comer. Não obrigá-la, com o desenvolvimento dela, a comer aquilo que você quer. Mas ela tem que saber, se ela tomar água e tomar Coca-Cola, o que vai acontecer no organismo dela. Hoje, não querendo lhe interromper, mas já fazendo, a gente percebe que já existe uma mudança significativa em termos do que acontecia 10, 15 anos atrás. Sim. As crianças já estão mais informadas até que os próprios pais em relação a algumas coisas que são então, saudáveis, né? Eu com 52 anos, há 25, né? Quando eu comecei a seguir a metodologia do Dr. Yun, a minha família falou que eu estava louco. Você fica louco, não vai dar certo. Eu fui vegetariano 5 anos. Quer dizer, a minha mulher quis voltar, porque ela disse que não achou ninguém pior do que eu. Aí ela voltou e eu falei assim, ó, então eu vou maneirar um pouquinho, né? Que feijoada eu não como, carne de vez em quando. Então é isso que eu acho, quer dizer, o que eu penso, quer dizer, para evitar realmente o problema da obesidade, da hipertensão, do diabetes, É uma etc. conscientização, né, com relação à saúde. Então me preocupa muito, desculpe, por exemplo, o crescimento de Rio Preto. Eu acho que ele precisa parar de crescer. Ser obeso, né? Não tem que inchar mais, não. Né? Eu acho que hoje a discussão e os projetos tem que ser regional. Porque justamente para não começar isso que tem que descentralizar. O cidadão não precisa vir não sei de onde para o hospital de base. É uma questão de consciência. Mas assim, eu queria ver com o Hipólito essa questão econômica. A região colabora para o nosso bom desempenho também, né? Por exemplo, Jales, Votuporanga com a questão das frutas, Catanduva com as usinas, também colabora para esse nosso bom desempenho, não é? Sem dúvida, isso é fundamental. Mesmo porque... Não somos sozinhos, né? Apesar de nós termos uma população de 450 mil habitantes, nós temos uma população flutuante, passa mensalmente em Rio Preto, de 1.800.000 habitantes. Né? 50% quase. Pois é. E é uma população que, a partir do momento que você desenvolve essa questão da regionalização, da região metropolitana, você começa a resolver, a amenizar essa questão. Né? Porque senão,
é fatal, a qualidade de vida cai. Se essas cidades não estiverem bem também, só vai piorar para a gente. Exatamente, a qualidade de vida cai e começa a criar o quê? Começa a criar cinturões de pobreza na periferia. Né? E eu acho que nós somos agraciados, porque essas cidades são ótimas também. Por exemplo, nós temos aí 70 loteamentos clandestinos, que já é fruto dessa questão. Né? Então, se a cidade não for pensada para os próximos 30, 40 anos, nós vamos ter complicações, certamente. Apesar da população estar crescendo numa proporção bem menor, está crescendo em 0,8. Isso ajuda bastante. Está vindo para Rio Preto aí, a cada ano 4.000 pessoas. Né? O que não é pouco, mas poderia ser bem mais. Sim. Né? Então já dá para administrar, ainda é administrável. Exatamente. Então, se nós não resolvermos essa questão, nós vamos alimentar esses cinturões de pobreza, onde aumenta a criminalidade. Não que as pessoas que estejam lá são criminosas, não, de forma alguma, mas é um incentivo, né? É um potencializador. Exatamente, né? porque o emprego não cresce na proporção da necessidade. E aí é problema, né? Uma coisa positiva, eu acho, de Rio Preto, já que não querendo te cortar, é o fato de Rio Preto não tá... Aqui é normal, um cortar o outro, não é normal no nosso programa. É a cidade não ter as ditas favelas, né? A gente pode ter regiões muito precárias, muito carentes, mas só o fato da cidade não ter regiões de favela já é um ponto positivo de não ficar de olho, para não deixar descuidar disso. Houve um movimento lá atrás, né, de administração política, era acabar com as favelas, não é desfavelização, a gente falava isso na imprensa, né? E eu acho que ainda se mantém, né, gente? Porque criaram, na verdade, grandes bairros, né, que acolheram essas pessoas. É verdade. E antes moravam em barracos, né, e acabaram tendo casa mais em conta e tal. Mas não deixa de ser um empobrecimento visível, né? Porque quando você afasta muito a população, você acaba gerando esse tipo de discriminação, né? Não moram numa favela, mas moram num lugar tão retirado que não tem da cidade, a infraestrutura básica, né? Fica deficiente demais, né? A questão da saúde, inclusive, não chega para eles com a mesma facilidade que nós, que estamos mais próximos, né? Eu acho que daí tem a grande oportunidade de nós desenvolvermos e atrairmos empresas voltadas à biotecnologia, que eu acho que encaixa perfeitamente no nosso perfil, a agroindústria, empresas de tecnologia, de logística, porque nós somos um centro bem servido de rodovias, né? A acessibilidade é bem grande, né? Então nós podemos desenvolver mais voltado para essas áreas. Se não, certamente não vai ter emprego para todos, né? Só complementando, eu estava há 5 anos fora de Rio Preto, não fora do país, tá? Fora da cidade aqui perto, Bauru, maravilhosa, que eu tenho no coração. Lá se destaca o cerrado, a natureza, é visível a diferença, é outra realidade daqui. Mas quando eu falava, você é da onde? Eu sou de Rio Preto, todo mundo falava assim, o que você está fazendo aqui? Tua cidade é maravilhosa, é linda. O que você está fazendo aqui? É verdade. É muito engraçado essa visão que o pessoal tem de Rio Preto. Eu gostava... Engraçado no sentido positivo. Claro. Eu estive semana passada em Curitiba, e num congresso, conversando. Quando você fala Rio Preto, todo mundo conhece. Conhece, é verdade. Bem, nós chegamos ao final do nosso... Porque mais alguma coisa? Não, já para as considerações finais, eu quebrar um pouco a rotina, já que estamos acabando, além de fazer a consideração final, que cada um indicasse, não vale a represa, um ponto de Rio Preto que lhe é especial, que lhe é carinhoso, que lhe é bacana. Eu acho que todos nós riopretenses, ou de nascimento ou de coração, Sim. O que você acha, já? Sim, com certeza. Começamos com o senhor José. Professor, o que o senhor falar da cidade? Indicar um lugar que o senhor tem um carinho especial, que o senhor... Eu até imagino que o senhor vai indicar. Carinho especial é o quintal. É o gato que tem lá em casa, né? Ali. Que tem ainda uma lembrançazinha do pomar que eu vivi. Só que não tem visitação pública, não dá para visitar lá, tem que pagar o ingressinho para entrar. Eu inventei um sarau, as quintas no quintal, e rapaz, o pessoal ficou viciado, e quando eu parei, eles queriam me bater, né? Mas eu
encerrando. Muito obrigado pelo convite e eu não falei nem metade do que eu gostaria de ter falado. Não, o senhor José ele já está convidado para outros também, vocês também. Temos que trazer ele com o professor Agostinho Brandi. Isso. Não, aí tem que ser separado, porque só eles dois. Memoriais, não é? Eu também estou muito feliz com esse time falando de São José do Rio Preto. E se for para indicar um lugar aqui da cidade, não caindo no óbvio da represa, aqui do lado, o Mercadão, aqui do lado daqui da Câmara, aqui da Prefeitura, comer um pastel, tomar um suco e comprar as coisinhas que tem lá. É um lugar maravilhoso da cidade. Se você não conhece, duvido que alguém não conheça, mas tem gente de outros bairros, lá de lonjão, que às vezes nem desce aqui para a cidade, que vem aqui, vem a conhecer. Eu vou tanto ao Mercadão que o pessoal pensa que eu sou dono. Eu pensei que o senhor ia falar do Mercadão. Essa área aqui já foi minha. É isso mesmo. Professor. Eu gosto muito do centro. Apesar da degradação que ocorreu nos últimos anos no centro, eu acho que o centro, um charme, né? o centro de Rio Preto é um lugar democrático. De fato. É um lugar heterogêneo, é um lugar que você encontra todo mundo. De todas as formas, né? Eu acho que é um lugar ali que está, não sei, parece que Rio Preto pulsa ali. Eu tenho essa impressão. Eu não vou ser muito rio-pretense, né? Porque eu vim pela Vila nem Rio Preto, nem Guapiaçu. Ali é meu cantinho, eu amo aquela região, porque ainda se conserva da mesma forma que quando eu cheguei. É uma região de chácaras, Monte Carlo, São Carlos, São Paulo, os loteamentos de chácaras, que eu acho maravilhoso, é um recanto e apesar do crescimento de Rio Preto estar praticamente chegando, eu já tenho Dama 5, 6, que é tudo ali do ladinho, né? Mas é uma região bem agradável, tranquila, que ainda tem muito verde. Eu, assim, sou apaixonada por aquele recanto. Ótimo, muito bom. Eu iria destacar. Posso destacar alguma coisa? Eu destacaria ali o bairro Boa Vista, as 48 casas, que eu passei minha infância, e a pracinha da Caixa d'Água da Boa Vista, que a gente ia ver os macaquinhos, o peixinho. Hoje acho que não tem mais isso, né? E também o bairro Sinibaldi, onde eu passei a minha adolescência. São os lugares... Toda Rio Preto é linda, maravilhosa mesmo. Só voltando, a gente percebe como ela é grandiosa. Bem, vamos agradecer, então, a presença de todos, né, Matheus? Muito obrigada pela conversa, pelo diálogo. Isso, convite. Estão convidados para outros programas também. E você também pode participar no nosso programa. É só mandar um e-mail, tvcâmara@câmara São José do Rio Preto, câmarariopreto.com.br. É isso, Matheus, me ajuda nos endereços. É isso mesmo. Pode assistir nossos programas no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto. E se quiser visitar a gente também aqui na TV Câmara, nós estamos à disposição, né, Matheus? Exatamente, na esquina da Silva Jardim, com o andar do ladinho da Prefeitura. Nós temos sessão de terça-feira às 2 horas da tarde, que é importante a população acompanhar também. Bem, terminamos então o Câmara Debate e a gente volta num próximo programa com outro tema interessante para você. Muito obrigada por sua audiência. Até mais. Tchau.